O final do ano está chegando e com ele a gente ainda tem alguns grandes lançamentos pela frente. E um dos games que tem chamado a atenção dos jogadores é Indiana Jones e o Grande Círculo. Muito se especula sobre o game, se ele de fato aí vai conseguir trazer aquela essência de aventura que os filmes traziam consigo. Se a proposta em primeira pessoa fará sentido no game, já que quando mostrado, o game recebeu muitas críticas por afirmarem que esse tipo de game é melhor em terceira pessoa. A gente vai conferir isso hoje, porque alguns dos maiores portais de notícias de games receberam o jogo para ser testado por 1 hora. Então a gente vai ver junto aqui o que o pessoal tá achando aí da sua experiência no jogo. Fala pessoal, tudo bem? Gabiru começando mais um vídeo aqui pra vocês. E antes da gente ir pro vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever aqui nesse canal. A gente tá aí com a meta de chegar aos 200 inscritos, então a sua ajuda é muito bem-vinda e eu conto com ela. Se você gostar, obviamente, do conteúdo, do vídeo, você vai ser muito bem-vindo aqui, a sua inscrição vai ser muito bem-vinda, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá então, vamos começar a assistir aqui o que o pessoal tá achando. Lembrando aí que foram alguns portais aí, alguns dos maiores que receberam 1 hora do game para ser analisado. E esse vídeo que a gente vai assistir aqui é do IGN, tá? Então a gente vai assistir junto aí, vai comentando o que eles acharam aí do game. The last truly great Indiana Jones movie came out 35 years ago. Since 35 anos já do primeiro. Most famous archaeologists' last 2 big screen outings have been flops. In fact, Indy's best work since The Last Crusade has come in video game form. 1992's LucasArts point-and-click adventure classic The Fate of Atlantis, The Collective's excellent third-person action adventure The Emperor's... E isso é uma verdade, né, gente? Faz horas que a gente não tem nada significante aí do universo de Indiana Jones. Faz algum tempinho. Os filmes mesmo faz muito tempo que a gente não tem nada. Videogame tem, mas já tem algum tempo também. Então, possivelmente, aí, o Grande Círculo será um revival, né, da franquia mesmo, né? Um grande jogo, né, um AAA. Tomb on PS2 and original Xbox in 2003, and more recently, the Lego Indiana Jones games é verdade, a gente teve o Lego também. 2009. So Mas no assim, matter how né, you look at it, não it's foi been a tão long grande. time since Indy has showed out. And it's fair to wonder if the current generation of gamers even cares about Dr. Henry Jones and his relic-chasing, Nazi-punching escapades. I'm here to tell you that after playing a few hours of Machine Games' Indiana Jones and the Great Circle, generations of gamers both new and old should care. Because as good as the studio's recent Wolfenstein reboots were, The Great Circle might be even better. Ó, que legal. Então, provavelmente vai ser legal. Ele falou aí que recentemente, né, o estúdio aí fez as reinicializações, né, reiniciou um reboot em Wolfenstein e Indiana Jones consegue ser melhor ainda. Então, bom, pelo menos a IGN já curtiu. All next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Eu basicamente eu sei What playing pouquíssimo Indiana Jones and the Great do Circle universo. showed me, among other things, is that it's more of an adventure action game rather than the typical action adventure game. Ação e And it's aventura. absolutely not a first-person shooter. Yes, Indy has a revolver here. You can also grab rifles and German Luger pistols, but I used it exactly once the entire time I played. And when I did, the gun wasn't the only thing that got loud. It alerted everyone at the Giza dig site near the Great Pyramids, and Indiana Jones is no match for 2 armed bad guys, let alone several. Que legal. Ele tá falando aí que a arma pra ele não foi tão legal quanto as outras coisas. É que eu não assisti, na verdade eu assisti faz muito tempo os filmes do Indiana Jones, então eu não lembro se a arma de fogo era uma coisa que ele usava bastante. Mas aí ele tá falando que no game ele usou poucas vezes, que fazia mais barulho, e que ele usou as outras coisas que estavam disponíveis no game, tipo flecha. Firearms are clearly a last resort in the Great Circle. But I'm getting Que ahead of massa, myself. viu? My hands-on session started at the beginning of the campaign at Marshall College, where Dr. Jones is, of course, a professor of archaeology.
Archaeology is the search for facts, Mano, a gente vai relembrar tanta coisa, essas coisas eu nem lembrava mais. not truth. Indy's working late with his friend and colleague Dr. Marcus Brody. A noise stirs him and Henry investigates, with you controlling our hero as he walks down the college hall towards the source of the noise, finding broken glass and a display scattered Entenderam aí, along né, the way. gente? Então, essa uma hora que eles puderam jogar aí foi do começo da campanha. Quando ele tá ainda quando ele é professor ainda. Thus we come to the Great Circle's first puzzle, putting the fallen relics back on their proper shelves using puzzles. clues in the displays. The Bastet statue goes in the Egyptian section. Once that's done, Ah, ó, vocês viram lá, o primeiro puzzle vai ser colocar as coisas no lugar. Eu ouvi falar que tem bastante puzzle no game, porém, falaram que não são puzzles difíceis. Aí tá, serão puzzles só pra, tipo, encher linguiça. Indy encounters an extremely tall man wearing a talisman who takes something from the college's museum display, beats up our good doctor, and escapes, leaving the pendant around his neck behind after it tore off during his getaway. When a presumably concussed Dr. Jones awakens the next morning, he and Marcus suss out a lead based on the stolen relic. He took the cat mummy, Marcus. But why? And Indy quickly packs for the Vatican, bringing A dublagem parece que tá bem legal, né? Pelo menos em inglês parece que tá bem legal. Bem legal mesmo. only his bullwhip, the pendant, a vinyl record for a friend in Italy, and of course, Indy's infamous fedora. The gameplay during the Vatican mission reminded me of a classic game I didn't expect the Great Circle to tap into, but I certainly didn't mind. Thief. I suppose the nighttime setting and classic Italian architecture contributed to that vibe, but it was more so the fact that stealth is the dominant approach here. Olha aí, o stealth. Eis um medo. A gente teve aí... Eu sei que não tem nada a ver, mas... Pra vocês entenderem, a gente teve aí Star Wars Outlaws, que tinha várias missões que era stealth. E era uma grande chatice, era horrível. Eu não gostei. Então fiquei com trauminha de coisa stealth. Vamos ver se Indiana vai conseguir aí fazer um stealth legal, já que ele tá falando aí que o stealth é predominante, né? Pelo menos nessa missão aí. Porque, cara, se tem uma coisa que é chato, é stealth mal feito. É foda. Along with the fact that there are a whole lot of doors to find keys to unlock, valuables to backtrack to later, and hidden items and information all over the place. Ah, então a gente vai poder ir voltar várias vezes, várias portas aí pra gente abrir e depois pegar as coisas. Indy's fists are his primary weapon in the Great Circle. O soco é a primeira arma. I quickly learned that it's best to get something in his hands whenever possible, as sneaking up from behind with a sufficiently potent object can yield a one-hit stealth takedown. I say object, by the way, since most of what I picked up weren't proper weapons, but instead things like brooms, violins, guitars, shovels, a pipe wrench, a frying pan, etc. Caraca, até uma frigideira. Então ele pega tudo. A maioria das coisas que tem no cenário a gente vai poder usar como arma. Daí a gente vê que a arma de fogo realmente não vai ser uma coisa assim que se irá usar muito, né? Mas é legal, eu gosto dessa proposta. Even more fun was using the push button to send bad guys crashing spine first to the ground below from great heights when encountering them up on ledges, of which there are many at the Vatican, apparently. All right, pal. You asked for it. Dá pra empurrar eles. Strong punch, block, shove, and Soco use forte, bloquear, empurrar e usar seu his whip to chicote stun enemies or para knock the atordoar gun os out of their inimigos. hand. Ou atirar. Será que vai ser legal usar esse chicote, hein, gente? Tomara, né? Simple system that works quite effectively in practice. And to once again reference Thief, you can pick up the bodies and hide them in dark corners to prevent other patrolling padres from discovering them. Note that you can't get too far though, as carrying heavy adult humans around over one shoulder tires Indy. Ah, olha, isso é uma coisa legal, né? Porque tem jogo aí que a gente pega o inimigo aí pra esconder e a gente vai, se quiser, anda o mapa inteiro.
Então em Indiana a gente não pode ele carregar por muito longe, porque faz sentido. Você tá ali carregando um corpo humano ali de um lado só. Por pouco tempo você consegue, né? E então aí eles vão fazer isso nesse jogo. Out, quickly spending his stamina. Fortunately, the Great Gasta Circle packs resistência. an upgrade system that lets you spend the adventure points you get from thoroughly exploring each environment and discovering secrets, and later, taking pictures of notable sites. Ó, então todas essas coisas vão dar aí pontos pra gente, a progressão, né? Pontos pra gente ir melhorando aí, resistência You'll e discover as outras books coisas. that contain said upgrades, but you'll need sufficient adventure points to actually apply the new skill. Punch Out, for example, replenishes your stamina when an enemy is knocked out. I also used Lucky Hat a few times, which gives you a second chance when killed, in which you're on the ground, the screen goes black and white, and your fedora is somewhere nearby. If you can crawl to it in time, you'll get back up and be able to continue on. Ah, tipo a segunda chance. Weren't there more of you? In all, the upgrades fall into 5 categories: survival, fitness, packing, brawling, and combat, thus giving you incentive to not only fully explore each area, but to tailor Indy to your specific playstyle. The third and final section I got to play fast-forwarded me to Giza, Egypt, a bit later in the campaign. Que Here, massa, hein? Indy had already connected with Gina, an Italian reporter looking for her missing sister. Giza is wide open, like an old Splinter Cell Chaos Theory mission. You can visit dig sites, a bazaar, and the Great Sphinx. And Olha aí, então, mercifully, street signs you find serve as fast Nessa travel. parte aí a gente vai poder explorar bastante. Cara, que massa! Pra gente explorar as pirâmides lá. Mano, puta, tomara que seja interessante de explorar, acima de tudo. Tem que ser interessante, que a gente tenha vontade de explorar o lugar, porque a ambientação You tem can tudo pra ser highlight incrível. any area listed on the sign and you'll zip over there instantly, sparing you a lot of walking. In choosing Pera aí, one você vai area, poder o quê? travel points. Ah, olha só, as placas de rua que você encontra servem como pontos de viagem rápida. Que legal, é diferente, hein? You can highlight any area listed on the sign and you'll zip over there instantly, sparing you a lot of walking. Ah, isso é bom. In choosing one area to explore, I successfully snuck my way around to the opposite side of a Nazi dig site that I needed to literally get to the bottom of, where the elevator was, No one gets down to the tomb. only to find that its 2 sources of power were disconnected. Why is this thing not working? This led to 2 more stealth sequences into separate caves to get them turned back on, one of which let me sadistically fry some Nazis who were standing in a pool of shallow water with a wire I just brought to life. Ai, caraca, que massa. Fritar os caras na água ali com eletricidade. Que legal. Ó, e vocês viram mais uma vez, né? Stealth. Então o stealth vai ser muito usado aí no game. And another even had me swimming underwater, before finally getting to ride the reactivated gente vai nadar elevator all também. the way down to the underground tomb. A stone glyph logic puzzle down incrível. there challenged me to place 3 round stone plates into their correct spots on a mural, triggering a beam of sunlight that shone across the room Outro onto puzzle, a né? wall. I picked up a nearby sledgehammer, bashed the wall a few times, and a hidden room was revealed. And there's something behind that. Inside was the relic the Nazis were after, but Indy had beaten them to A it máquina instead. fotográfica dele também a gente vai usar bastante. Unfortunately, I soon ran out of time before my demo session ended. It turns out I'd spent more time than I should have in my limited preview window exploring other paths, taking on side quests, and taking photos of Giza. It is something, ain't it? In Cara, other que words, foda. I spent a bit too much time adventuring. No regrets. Ó, isso é muito legal que ele falou. Ele falou assim que, né, jogou a 1 hora e passou disso. E que por ele, né, se desse ele jogaria mais. Isso é muito bom, porque mostra aí que o jogo está interessante de fato, que é gostoso, a gameplay tá gostosa e é gostoso de explorar ali, que ele passou a 1 hora rapidíssimo. E na verdade ele até extrapolou a 1 hora permitida. Cara, isso é crucial.
você sentir As vontade I de said, estar jogando, it's não clear ver o now tempo that passando. Indiana Jones and the Great Circle is more of an adventure action game than an action adventure one, but after a few hours playing Jogo it, de ação e aventura, I love it for forte. that. The first word you'd likely associate with Indiana Jones is probably adventure, not action, and the Great Aventura, Circle não hones ação. in on that. Então quer dizer que não vai ser frenético o tempo inteiro, né? A gente provavelmente vai ser um game aí, como a gente já viu, muito focado ali no stealth. Não é um jogo de ação, é um jogo de aventura. Então a gente vai ter que ir com a cabeça meio que pra esse lado, não esperando muita loucura e tal. Smitten with the look, tone, pacing, and voice acting here. A dublagem, falei pra vocês, tá legal Shout mesmo. out to Troy Baker for effectively pulling off Baker, a né? 40-something indie. What Machine Games has got going here is a very unique blend of gameplay. In fact, I talked in my first hands-off preview about how much Indiana Jones and the Great Circle reminded me of 2004's seminal first-person stealth adventure game, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, which not only proved that licensed games could be incredible, the opposite was usually the case back then, but it showed that a first-person game didn't have to be a shooter to be riveting. Butcher Bay was built by the same core group of developers that later founded Machine Games, many of whom are still with the studio, and that Riddick influence is just as evident when playing The Great Circle as it is watching it. I don't know if executive Bom, producer acho que já tá Todd... acabando aqui. Então, pessoal, a gente viu aí as reviews de Indiana Jones. O jogo tem tudo pra entregar aí uma boa experiência pra gente. Cara, eu fiquei hypado. Eu estava muito na dúvida se esse jogo seria um jogo divertido aí. E não vou negar pra vocês que esse fato aí dele ser em primeira pessoa, no começo me incomodou bastante. Porém, a gente viu aí que em nenhum momento isso foi citado, então acredito que não seja um ponto negativo, que eles conseguiram aí fazer com que o jogo ser em primeira pessoa fosse legal. Fico mais tranquilo por isso. E aparentemente o jogo tá bem divertido. A gente sabe que não vai ser um jogo de ação, a gente vai ter muito stealth. E que se o stealth for gostoso, for prazeroso, for recompensador, é legal sim. Só é complicado quando o stealth não funciona. Então, por essas coisas, a gente pode ficar mais tranquilo que o jogo provavelmente vai entregar sim. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que tenha esclarecido mais coisas pra vocês sobre o game, pra mim esclareceu também. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, deixe aí sua inscrição, vai me ajudar bastante. Deixe seu like, deixe seu comentário, todas essas coisas me ajudam bastante aí, me motivam a continuar a caminhada aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! A humanidade